Muito bem, gente. Nosso assunto agora é super polêmico, super dinâmico, tá mudando aí toda semana quase, né? Parece revista. Vamos falar sobre o Estatuto do Desarmamento, né? A famosa Lei 10.826 de 2003, que tem aqui algumas implicações importantes para nós. Veja. Então, primeira coisa, né? Vou fazer aqui um esclarecimento que normalmente a gente não faz quando grava vídeo, mas nesse caso específico eu acho que é de bom tom a gente fazer. Veja. Hoje, eu estou gravando esse vídeo, é sábado, dia 4 de abril de 2020, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque o vídeo vai ficar disponível no YouTube e possivelmente estará desatualizado em breve. Então, é só para que ninguém pense que eu estou falando coisas desatualizadas, né? Eu tentei fazer uma pesquisa aqui bem cuidadosa, eu acho que eu estou falando exatamente como está no dia de hoje, né? Mas, enfim, do jeito que as coisas são, nesse tempo de pandemia e de coronavírus, acho que não vai ter muita mudança sobre esse assunto. Mas eu acho que no futuro próximo aí, quando a situação voltar ao normal, a gente vai ter essas mudanças fatalmente, tá? Por que isso, gente? Porque é aquele problema, né? O nosso legislador aqui no Brasil ele é meio esquizofrênico, ele não tem assim muito uma diretriz, né? Não sabe muito bem para onde que ele vai. Então, dependendo de como está o governo, como está a composição da Câmara, do Senado, vai para um lado. Aí depois muda a composição e vai para o outro, né? Então ninguém sabe muito bem o que quer fazer. Porque, em linhas gerais, eu vou falar com vocês bastante sobre isso aqui ao longo da aula. O Estatuto do Desarmamento, ele surgiu com o objetivo, como o próprio nome diz, de desarmar a população, né? Então, qual que era a ideia? Lá em 2003, né, isso 17 anos atrás, quando aconteceu esse Estatuto do Desarmamento, né? Era você tornar difícil o porte de arma, né? Você restringir ao máximo que as pessoas andassem armadas. E se vocês lembrarem, né, essa mesma lei provocou aquele plebiscito que a gente teve. Eu acho que a maioria de vocês não deve ter votado, né, porque vocês ainda eram crianças nessa época. Mas eu mesmo já votei nesse plebiscito, né, e era um plebiscito que visava justamente discutir, né, uma possibilidade de proibição total das armas. Queria proibir totalmente que houvesse armas, né, que é o que acontece lá na Inglaterra. Não sei se vocês sabem disso, né, na Inglaterra as pessoas não podem andar armadas, né? Então as armas são muito regulamentadas, só para clube de tiro, né? Situações muito específicas, e mesmo os policiais normalmente não andam armados. Então aqueles bobs, né? Aqueles policiais ingleses lá que tem aquele chapeuzinho redondo aqui em cima, né? Vocês podem reparar que eles não andam armados, eles andam com cacetete, né? Eles vão assim com cacetete, mas eles não têm arma de fogo, tá? Existem policiais que andam armados, né? Inclusive foi o problema que deu lá com aquele brasileiro, né? Aquele Jean Charles de Menezes, coitado, que foi morto lá em Londres. Foi em parte por isso, né? Porque a polícia lá não está tão acostumada assim, a manejar arma, então daí quando manejaram acabaram fazendo aí uma grande bobagem, né? Fizeram aí, mataram uma pessoa totalmente inocente, né? Muito ruim que aconteceu. Então, gente, independentemente de nossa ideologia, de nossa orientação aqui a esse respeito, né? Foi uma lei que foi feita com esse intuito, de desarmar. Então assim, a ideia, né, quando fizeram a lei, é que ficasse tudo proibido mesmo, né? Que o plebiscito fosse no sentido da proibição total. Isso acabou não acontecendo, né? O plebiscito perdeu a proibição total e ganhou que as pessoas poderiam continuar armadas desde que houvesse alguma regulamentação, tá? É o que nós temos hoje em dia. Mas esse estatuto, ele dificultou demais que a gente tivesse essa pessoa armada, né? Ficou muito difícil você comprar uma arma, você conseguir comprar munição, né? Foi um estatuto que foi todo feito com esse objetivo, tá? E assim foi durante alguns anos. Mas daí o que aconteceu? Mudou o governo federal. E veio um novo governo com uma orientação mais favorável ao armamento da população. Então aí a gente começou a ter modificações tentando aumentar essa possibilidade. Por isso que eu falei, né? Independentemente da nossa ideologia, independentemente do que a gente quer defender, a gente vê aqui uma total falta de diretriz. Porque você começa querendo proibir tudo, e aí depois começa a liberar de novo, né? E não fica muito claro para onde a gente vai. E por isso que esse é um tema que desatualiza rápido, né? No ano passado mesmo nós tivemos a edição de vários decretos a respeito desse assunto, né? Então eu dei essa matéria no primeiro semestre do ano passado, no primeiro semestre de 2019, né? E ensinei um monte de coisa que já está revogado, né? Que era nova na época, né? Tinha acabado de entrar em vigor, até participei de um programa de rádio falando sobre isso, né? Sobre as mudanças que tinham acontecido. E aí, logo depois já acabou tudo, né? E já tivemos 2 outros decretos depois desse, enfim, as coisas vão mudando, tá? De qualquer forma, né? Vamos começar do começo. Vamos ver como que essa questão das armas de fogo vem sendo disciplinada aqui no Brasil. Tudo começou lá pela já antiga, velha, né?
Lei das Contravenções Penais. Tá? Então essa Lei das Contravenções Penais, lá no artigo 19, né, proibia o porte de armas, né, sem regulamentação. Tá? Então isso englobava tanto a arma de fogo como também armas brancas. Né? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, vocês vão achar essa regulamentação que ainda está valendo para as armas brancas, para a arma de fogo não. Tá? Mas a primeira regulamentação que teve foi essa, era uma contravenção penal, né? Você andar armado aí, em desacordo com a regulamentação. Né? Que é uma coisa, né, gente, que é grave. Tá? Porque assim, a gente pode até discutir a possibilidade das pessoas terem, né, a arma em casa ou não, terem o registro de arma em casa ou não. Né? Isso a gente pode discutir. Mas assim, normalmente a pessoa que anda com uma arma irregular, uma numeração raspada, sem porte, né, não é para fazer coisa boa. Né? Então é uma coisa que exige uma certa regulamentação, isso em qualquer lugar do mundo. Né? Então são duas coisas diferentes, percebam. Né? Uma coisa é você querer proibir que qualquer pessoa ande armada. E outra coisa é você permitir que as pessoas andem armadas desde que preencham alguns requisitos legais, desde que exista uma regulamentação. Né? Justamente por isso. Né? A pessoa que tem uma arma totalmente irregular, normalmente, né, é para fazer coisa errada. Tá? Por isso, já mais recentemente, né, em 1997, 23 anos atrás, a gente teve aqui a Lei 9.437, que transformou em crime essa questão do porte ilegal de arma. Tá? Então, foi essa lei que revogou a Lei das Contravenções Penais no que diz respeito à arma de fogo. Né? Essa Lei 9.437 de 97. Então, surgiu aqui o crime. Mas era uma lei que ainda era um pouco insuficiente, né? Porque jogava tudo no mesmo balaio. Então vocês vão ver que aqui, com o Estatuto do Desarmamento, ele prevê vários crimes, várias condutas diferentes, de gravidades diferentes e com penas diferentes. Quando a gente falava aqui dessa lei de 97, não existia isso, era tudo a mesma coisa, era tudo o mesmo crime e a mesma pena. O que feria até, né, a questão da proporcionalidade, porque é claro que a gente vai ter aqui condutas que são mais graves, né, e condutas que são menos graves, e a gente vai ter que sempre zelar para que essa proporcionalidade, né, seja atendida, aliás, aqui nessa questão do direito penal. Tá? Então, a gente teve isso. E aí, finalmente, né, veio o Estatuto do Desarmamento em 2003. Né? Então, 6 anos depois, né, essa lei de 97 valeu durante 6 anos só. Tá? Então, essa lei, esse Estatuto do Desarmamento, ele vai trazer aqui várias novidades. Tá? Então eu vou falar de um modo geral, puxando mais para a parte penal, porque ele tem toda uma parte que é mais ligada assim, à questão de registro de arma, né, requisitos para obter porte de arma, que eu acho que não vai interessar tanto para nós aqui nesse momento. Né, então eu vou puxar mais para a parte penal. Então o que ele trouxe aqui de novidade? Né, quais são as novidades? Primeira coisa, o capítulo 1º dessa lei, né, combinado aí com um decreto que agora é do ano passado, né, o decreto 9847 de 2019, era antes um decreto lá de 2003, ele institui o SINARME. Tá? O que é SINARME? Sistema Nacional de Armas, tá? Que é um órgão, né, do Ministério da Justiça que vai cuidar de todas essas questões de armas, registro e tudo mais. Né? Então, isso será feito por meio da Polícia Federal. Tá? Então, aqui mudou bastante, só por curiosidade. Antes, né, essa questão toda de armas era feita pela Polícia Civil de cada estado. Então, aqui em São Paulo, fazia lá pela Polícia Civil de São Paulo. Tá? Agora não, é Polícia Federal, né, o SINARME. Outra coisa muito importante, e é isso que vem mudando tanto, né, que eu falei para vocês brincando. Né? Então, olha, hoje é dia 4 de abril, né, 2020. Porque isso aqui, gente, muitas vezes vai funcionar como uma lei penal em branco. Vocês lembram da lei penal em branco, né? Aquela lei que precisa ser regulamentada, eu preciso ter uma regulamentação, uma complementação. Isso se dá por meio de decretos. Decretos que são feitos pelo Presidente da República. Então, isso que o governo federal, desde o ano passado, vem mudando bastante. Ele vem editando vários decretos, mudando aqui a complementação que essa lei prevê. Tá? A primeira coisa que vai aparecer nos decretos vai ser uma classificação, né? E aí, de novo, vai estar esse decreto 9847 do ano passado, 2019, das armas. Então, basicamente, né, a gente vai ter 3 tipos de armas que existem. As armas de uso permitido, as de uso restrito e as de uso proibido. Tá? Essas 3 coisas. A lei, o Estatuto do Desarmamento, só fala nesses nomes: uso permitido, uso restrito e uso proibido. O que é uso permitido, o que é uso restrito, o que é uso proibido, é uma regulamentação que vai ser dada por esse decreto. Tá
bom? Então é importante que a gente veja dessa maneira. Bom, o que é uma arma de uso permitido? O decreto vai entrar em minúcias, né, calibre, normalmente até 38, que não vale a pena também a gente ficar falando aqui. O que vocês têm que saber? A arma de uso permitido é aquela que pessoas físicas e pessoas jurídicas também podem ter, desde que preenchidos certos requisitos. Tá? Então, eu, por exemplo, não tenho porte de arma, mas eu poderia participar aí do processo, né, para conseguir o porte de arma, e aí eu poderia comprar uma arma legal. E daí seria uma arma dessas, de uso permitido. Tá bom? Isso como acontece com a maior parte das pessoas. Né? Aí, depois, você vai ter as armas de uso restrito. Que isso fala muito na televisão, vocês têm essa ideia, né? Eles falam, aquelas armas que são só das Forças Armadas, né? Então, aqueles fuzis mais potentes, né? Que aí não é a pessoa comum, cidadão do povo, assim como eu, por exemplo, não pode ter, né, em hipótese alguma. E o terceiro tipo, mais restritivo, são as de uso proibido, que são aquelas lá que ninguém tem, nem as Forças Armadas. São armas que são efetivamente proibidas no Brasil, tá? Então, você vai aparecer aqui esses três tipos de armas, tá? Aqui ainda nesse assunto, tivemos uma mudança também por um outro decreto do ano passado, é o decreto 10.030 de 2019, que trouxe aqui algumas novidades que eu vou mencionar para vocês só mais a título de curiosidade, só para vocês entenderem, né, que esses decretos todos que foram feitos mais recentemente tiveram claramente esse objetivo de cada vez mais facilitar a questão do porte de arma, né, e a questão das pessoas andarem armadas e tudo mais. Então, assim, esse decreto, algumas mudanças que trouxe, né? Primeiro, diz que o policial ele pode comprar munição. Ele diretamente pode comprar munição. Você sabe que o policial muitas vezes tem a autorização para andar armado, né, até por conta do trabalho dele. Pelas regras antigas não podia, era um jeito de restringir, né, o policial não podia comprar munição, tinha que fazer seguindo o procedimento interno lá da polícia. Agora pode. Tá? Também autorizou o porte funcional das guardas municipais, né? Então, aquelas guardas municipais que muitas cidades têm, podem andar armadas, aumentou o limite de armas que as pessoas podem ter, facilitou o processo para comprar uma nova arma, né? Antigamente precisava fazer tudo do zero, agora não, você aproveita já a documentação que já existe, em suma, facilitou aqui essa questão toda, tá bom? Gente, para terminar aqui essas considerações iniciais sobre o Estatuto do Desarmamento, uma última observação muito importante, que diz respeito à famosa Lei Maria da Penha. Vocês sabem que a Lei Maria da Penha é aquela lei que se preocupa com os problemas de violência doméstica, né? Então, nessa lei, que tem vários dispositivos sobre várias razões, né? Vocês vão encontrar lá no artigo 22 uma lista de medidas restritivas de urgência, né? Então, uma lista de coisas que podem ser feitas contra alguém que é autor de alguma violência doméstica, né? Contra a mulher, para fazer com que a agressão cesse, para fazer com que aquilo acabe. Tá? Uma das coisas que pode acontecer aqui é justamente a suspensão ou a restrição do porte de arma. Tá? Então isso é para os casos em que o agressor tem porte de arma, por exemplo, né? E aí uma das medidas que pode acontecer é que ele perca esse porte de arma para que fique mais difícil ele continuar ameaçando a mulher, alguma coisa assim. Tá? Então, só para vocês saberem, existe essa possibilidade na Lei Maria da Penha, depois a Lei Maria da Penha é outro assunto, né, que vocês verão em outra ocasião. Por hora que eu quero que vocês saibam que existe isso, e que se isso for contrariado, então o cara, muito embora tenha recebido aí essa determinação, né, ele continua andando armado, aí ele comete crime de posse ilegal de arma, né, que a gente vai ver depois na sequência. Tá bom, gente? Então, sobre essas noções iniciais de Estatuto do Desarmamento, é isso que eu tinha para falar para vocês. Na sequência, no próximo vídeo, a gente fala sobre os crimes. Muito obrigado e até lá!